Olá, você é bem-vindo a mais um de nossos programas, agora com a série Minha Vida, no Conexão Getsemane. Olá, você é bem-vindo ao nosso programa e hoje nós temos o prazer de receber Hércules Pedrosa, um empresário do ramo de reciclagem, um milagre vivo, que vai te contar uma história da vida dele, que vai impactar também a sua vida. E aí, Hércules, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Fique à vontade. Hércules, por que nós te chamamos aqui? Nós estamos agora com o nosso programa com a série Minha Vida. Minha Vida é uma forma de mostrar para as pessoas um milagre que aconteceu, um testemunho de vida, alguma coisa que impacta a vida das pessoas, sirva de exemplo. Eu vou começar a contar depois sobre o seu milagre. Mas, meu irmão, quem é o Hércules? Quem é você? Fale com o pessoal de casa, quem é você? O Hércules, hoje eu tenho 36 anos de idade, sou nascido no lar evangélico e nos últimos 10 anos eu desviei dos caminhos de Deus e tem aproximadamente 4 meses que eu voltei para os caminhos de Deus após o acidente. Do acidente você vai falar depois, mas me fala, você é empresário, né? Sim, eu trabalho no ramo E você conheceu Jesus com 8 anos de idade? Desde criança. Desde criança. Você é filho de evangélico? Filho de evangélico. E o tempo todo o pessoal te levava na igreja? Sim, eu nasci no lar evangélico, meus pais me levavam para a igreja sempre. Eu frequentava a escola dominical, era bem frequente. Gostava daquilo que você vivia ali dentro da igreja? Sim, eu gostava. Você lembra, você tem as memórias da escola dominical? Lembro. Da classe de crianças? Lembro, sim. Eu gostava de participar, mas não queria trabalhar na obra de Deus. Na obra. Eu gostava de ir apenas de frequentar, mas não queria trabalhar. Às vezes eles até pediam para você participar de alguma coisa e você se esquivava, né? Aí eu esquivava, dava um jeito e não queria ir. Você é filho de evangélicos. Seus pais têm alguma participação na igreja? Tiveram alguma participação na igreja, trabalhando? Ou apenas eram membros da igreja? Não, eram mais membros. Ajudava em algumas coisas, mas por trás da igreja, mas não diretamente. Mas eram bem frequentes também. Iam nos cultos semanais, no dominical? Sim, semanal, aos sábados, domingo, era bem frequente. Agora me fala, você começou a falar com o pessoal de casa que você ficou desviado. Até antecipou um pouquinho a história, que você ficou desviado e tal. Você ficou vários anos desviado. O que você sentia quando você estava desviado? O que eu sentia eu sabia que eu estava no caminho errado, o Espírito Santo de Deus falava comigo, eu sentia a presença de Deus, mas não tinha força para voltar. Aí, de tanto tempo que eu fiquei desviado, eu pecava e o pecado já não fazia mais efeito na minha vida. Eu já achava a coisa normal e natural, apesar de saber que eu estava fazendo coisa errada e ir no caminho errado. Tá vendo, meu irmão, por que você tem que tomar cuidado com as coisas que você faz, principalmente quando você se desvia da palavra de Deus, se desvia do caminho da igreja, porque você começa a falar como aconteceu com Hércules. Você começa a ficar anestesiado, né, Hércules? Isso. Você começa a não perceber mais o pecado, porque ele já começa a fazer parte do dia a dia. Todos nós somos pecadores, mas quando nós estamos conviventes dentro da igreja, ali dentro, trabalhando, envolvido, o que traz o pecado para a gente, aquilo que é errado, nos incomoda, né? Então, essa anestesia é uma anestesia perigosa. A anestesia, geralmente, é para você não sentir dor. Essa vai te fazer sentir dor. Você, em algum momento, pensou assim, Deus, não me quer mais. Você sentiu isso em algum momento? Sim, com certeza. Como que foi essa sensação? Nos últimos anos que eu estava desviado, eu fiquei aproximadamente uns 10 anos ou mais um pouco. Nos últimos 3 anos eu achei que Deus não se importava mais comigo, pelo fato de eu ter ficado tanto tempo fora dos caminhos dele e nada acontecia. Aí eu achei que Deus tinha desistido de mim e que eu ficaria aí de qualquer forma. E graças a Deus, Deus nunca desiste da gente, né, Hércules? Verdade. Nunca. Graças a Deus, Ele nunca desiste da gente.
Jesus nunca desiste de você, meu irmão. Às vezes você pensa que está desistindo, que ele te esqueceu, mas o tempo todo tem uma presença de Deus que vai estar ali te tocando de alguma forma diferente. Você me falou, quando eu estava preparando as perguntas, que sempre você via sua mãe e o seu pai orando. É muito bom você passar isso para o pessoal que está em casa. O que é essa situação? Você via eles? Você morava com eles? Como que foi? Sim, eu sempre morei com meus pais e sempre vi meus pais orando por mim e pelos meus irmãos, aquela oração intercessória, aquela oração forte. Eles oraram por mim e por minha família dia e noite, praticamente. Essa oração deles que foi crucial para acontecer o que aconteceu na minha vida e para o meu retorno para os caminhos de Deus. O tempo todo, então, sua mãe estava te dando toque. O tempo todo. Volta para Jesus. Isso. E você tendo sucesso na vida profissional, tendo sucesso com os amigos e se esquecendo de Jesus. Mãe, Sim. depois eu olho. Eu tinha sucesso em praticamente todas as áreas da vida. Tudo que eu quis, tudo que eu almejei. Financeiramente, bens, eu alcancei, tudo que eu queria eu consegui. Só que a minha área espiritual ficou totalmente paralisada, destruída. Aqueles amigos da igreja da infância ainda tinham contato com você nesse período? Não, muito pouco. Você mesmo que se afastou deles ou eles se afastaram de você? Acaba que ambos afastaram. A própria vida acaba que cada um vai tomar um caminho e acaba distanciando. E pelo fato de eu ter me distanciado principalmente da igreja, dos caminhos de Deus, praticamente eu mesmo que afastei. Por isso, meu irmão, não se esqueça aí, lembra desse amigo seu que está sumido da igreja, lembra daquele amigo que já não faz contato com você, que não vem aos cultos há algum tempo, dá uma ligada para ele, aproveita essa oportunidade que Deus está te tocando com esse testemunho, dá uma ligada para ele, pergunta para ele o que ele está precisando, ore por ele. O principal é orar, porque a oração do seu pai e da sua mãe fez toda a diferença, né? Sim, com certeza. Se não fosse a oração deles, era bem mais difícil eu ter voltado para os caminhos de Deus. Você não estaria nem aqui hoje justamente para estar apresentando isso, né? Ele foi chamado hoje, o programa, irmão, para te contar um pouquinho de um acidente. O Hércules é motoqueiro, ele tem uma moto esportiva grande e ele sofreu um acidente que ele treinava num lugar aqui em Belo Horizonte que é separado para pilotos fazerem testes em motos, fazerem passeios em moto, testar equipamento de segurança e também para o lazer. Aí, como que foi? Você já frequentava esse lugar? Aí você comprou a moto, começou a se apaixonar com moto, né? Isso, a partir de 2013, eu comprei uma moto novamente e comecei a frequentar o meio de motociclismo. E aí eu comecei a me interessar por moto esportiva e andar em pista. Pelo fato de ter muitos acidentes nas ruas, eu desisti de andar na rua e fui andar somente em pista. E aí foi quando eu comecei a me especializar, fiz alguns cursos para aperfeiçoar. Fiz 2 cursos para aperfeiçoar. Por último, eu estava andando todos os finais de semana. E por último, minha vida se resumia apenas em moto. Meu Deus tinha se tornado, infelizmente, a moto nos últimos 3 anos. Onde está o seu Deus, meu irmão? Você que está assistindo Conexão hoje com a série Minha Vida, onde está o seu Deus? Se você tem colocado o seu Deus em outra coisa que não seja realmente o Deus que nós acreditamos, o que trouxe, que mandou Jesus para a terra, vigia, porque isso pode ter um final muito triste, né, Hércules? Com certeza. No próximo bloco, o Hércules vai começar a contar a história de um acidente que ele sofreu com esse que tinha se tornado o Deus dele, a moto. Continue aí ligado. Se você perdeu alguma coisa do começo, é só dar uma olhada no YouTube. Deus abençoe e até o próximo bloco no Conexão Getsemane. Olá, você é bem-vindo a mais um bloco do nosso programa e hoje nós temos a oportunidade de receber esse milagre vivo, que é o Hércules Pedrosa, empresário aqui em Minas Gerais,
que passou por uma situação de vida muito complexa. E vai contar isso para você agora. Para que você que perdeu o primeiro bloco, é só dar uma olhada no YouTube e também no site da igreja. O Conexão Getsemane está sempre lá no ar. Hércules, e aí veio a especialização que você começou a contar no bloco anterior. Como é que foi essa especialização? Aí você começou a todos os finais de semana separar para a moto. Era o seu Deus naquele momento. Isso. Todos os finais de semana, Era sábado e que domingo, acontecia lá? era track days. Era encontros de motociclista em pista para andar o dia todo e fazer os treinos. Aí cada um fazia o seu treino com sua própria moto individual. Aí todo sábado e domingo praticamente eu ia para as pistas andar, treinar. E ficava treinando. Era algo que era apenas um hobby, mas foi se tornando uma obsessão. E estava até se profissionalizando também, né? Você tinha um equipamento todo profissional, claro. Tinha todo que é obrigatório equipamento. lá. Isso. Qualquer pista de treino é obrigatório a utilização de todo equipamento, né? Sim, com certeza. E o pessoal filmava? A minha irmã filmava. Devido à minha ênfase no esporte, minha irmã começou a especializar em filmagem, fotografia. Era praticamente a minha fotógrafa particular. Onde eu ia, ela ia atrás, me clicava em todas as cenas, andando de moto fora das pistas. E ela começou a se profissionalizar juntamente comigo, eu na moto e ela na fotografia. E ela chegou até a fazer alguns filmagens minhas, do alguns links pessoal. rápidos pra você colocar nas suas redes sociais. Isso. Né, e aí, de repente, meu irmão, você caiu, sofreu um acidente. Conta pro pessoal em casa como que foi esse acidente. Isso. No dia 26 de novembro de 2015, nós fomos fazer um treino no Mag Space, um track day, onde tinha toda uma preparação antes. Eu revisei minha moto antes, 2 dias antes, troquei os pneus dela, me preparei fisicamente, emocionalmente, estava tudo tranquilo. A probabilidade de ter um problema era muito remota, devido a toda a preparação que tínhamos. Toda a segurança que estava envolvida. Envolvido. Aí, no dia 26 de novembro, eu acordei de manhã, trabalhei até as 9 horas da manhã. Às 9 horas comecei a preparar o equipamento e a moto. Cheguei na pista, era às 13 horas. Chegando na pista, preparei a moto, dei algumas voltas, algumas baterias antes. E quando já estava praticamente na última bateria para rodar e ir embora logo após, às 15h20 da tarde, eu entrei, estava rodando. Assim que eu saí de uma curva para a esquerda, que a moto ficou em pé, na reta, era a hora que a moto praticamente fica mais segura em pé, ela simplesmente escorregou à frente do nada, sem explicação. Quando ela escorregou, me lançou em uma parede no Mag Space, de cabeça a 120 km por hora. Quando eu fui lançado nessa parede, eu fiquei desacordado, eu apaguei na hora. E a grande questão foi, quando eu bati a minha cabeça, que eu desacordei, a experiência espiritual que eu tive com Deus. Quando eu bati na parede, eu tive um traumatismo craniano, 3 hemorragias na cabeça. Os seus laudos até estão aqui. Os laudos estão todos aqui. E a gente vê, dando uma lida rápida nos laudos aqui, meu irmão, que o negócio não foi simples, não. Foi coisa de morte. Uma coisa normal foi uma morte. Com certeza. Foi uma morte cerebral. Né? Você saiu de lá praticamente morto. Praticamente morto. Eu fraturei 3 costelas, o isquio, a clavícula. Quando a minha irmã e o outro fotógrafo chegou próximo de mim, na hora que eles estavam fotografando, eles me viram praticamente morto, dando os últimos suspiros. A minha pulsação estava mínima, a minha pupila, eles olharam por dentro do capacete, estava totalmente dilatada. E imediatamente, 1 minuto depois, a médica chegou junto com o enfermeiro e que me olharam e falaram com minha irmã, a chance dele viver é mínima. Ele já preparando a família. Já preparando a família. E aí você teve a experiência de conhecer o céu. Isso. Nesse exato momento que eu bati a cabeça na mureta, que eu desacordei, eu não vi mais nada aqui nesse mundo, nessa terra. Eu só vi um claro muito forte vindo em minha direção.
era o anjo de Deus, recolheu a minha alma e foi subindo, fora da órbita da Terra. E quando eu fui subindo, eu vi o meu corpo estirado lá no chão, eu vi os meus amigos, a minha irmã, a médica me atendendo, e aí, à medida que fui subindo, a imagem ficou longe. Aí, quando eu me voltei em si, que eu vi o que estava acontecendo, eu acordei diante de Deus, no terceiro céu, que até então eu não sabia onde era. Aí, quando eu cheguei diante de Deus, a primeira pergunta que eu fiz para Ele foi se eu tinha morrido no acidente. Aí Ele me respondeu o seguinte: não, você não morreu, porque eu não deixei você morrer, porque você tem um chamado para a obra de missões, que inclusive você tem esse chamado desde 8 anos de idade, você não quis me ouvir, me atender, você passou a sua vida toda até hoje fugindo de mim. E foi a única forma que eu encontrei de acordar você para mim, te acordar para a vida. Foi tocando a ponta do meu dedo em você. E aí Deus foi falando comigo, falou comigo que até então só estava preocupado com os prazeres do mundo, com os prazeres carnais, em satisfazer a minha vida, e que eu não estava dando atenção para Ele. E em seguida, Deus me mostrou um local de repouso ao lado, assim, uma porta muito grande. Aí Ele falou: aqui é o local de repouso onde as pessoas que morrem na terra, salvas, vêm para cá e ficam aqui de repouso, aguardando o julgamento final. E aí eu cheguei próximo desse lugar, eu senti uma paz muito grande, uma tranquilidade sem palavras para descrever. Inexplicável. E foi nesse momento que eu fui curado interiormente. Eu tive a minha cura interior, estava à beira de uma depressão, senti um vazio muito grande. Nada no mundo mais preenchia o meu vazio, fazia efeito. Aí, nesse momento, o Espírito Santo de Deus encheu a minha vida. E o lugar é tão maravilhoso que eu queria ter ficado lá, eu não queria voltar. Essa parte você vai contar no próximo bloco. Tá vendo como é que está impactando a sua vida, o que ele está falando? A gente tem que começar a se preocupar com a eternidade, irmão. Continue aí, você vai ouvir uma música linda agora. E logo depois nós voltamos, no próximo bloco, com a finalização da história do irmão Hércules, esse milagre vivo. Fique com Deus, até o próximo bloco. Excelso, sublime, o Deus de Israel, seja exaltado na terra como no céu. Alfa, ômega, princípio e o fim, toda honra e toda glória receberá de mim. Não abro mão de Deus, pois Ele me escolheu, me chamou, capacitou pra ser um guerreiro de espada, escudo, pronto pra lutar. Eis-me aqui, Senhor, pra vitória conquistar. Vou lutar, vou romper uma terra santa junto com você. Vai na frente o Rei da Glória, consumando a vitória. Se prepare, meu irmão, pra essa grande obra. Vou romper uma terra santa junto com você. Vai na frente o Rei da Glória, consumando a vitória. Se prepare, meu irmão, pra essa grande excelso, sublime, o Deus de Israel, seja exaltado na terra como no céu. Alfa, ômega, princípio e o fim, toda honra e toda glória receberá de mim. Não abro mão de Deus, pois Ele me escolheu, me chamou, capacitou pra ser o guerreiro de espada, escudo, pronto pra lutar. Eis-me aqui, Senhor, pra vitória conquistar. Vou lutar, vou romper uma terra santa junto com você. Vai na frente o Rei da Glória, consumando a vitória. Se prepare, meu irmão, pra essa grande Vou lutar, vou romper uma terra santa junto com você. Vai na frente, o Rei da Glória, consumando. a vitória. Se prepare, meu irmão, pra nossa vitória.
Vou lutar, vou romper uma terra santa junto com você. Vai na frente o Rei da Glória, consumando a vitória. Se prepare, meu irmão. Pra nossa grande Vou lutar, vou romper uma terra santa junto com você. a vitória. Se prepare, meu irmão. Pra essa grande obra. Vai na frente o Rei da Glória, consumando a vitória. Olá, meu irmão, seja bem-vindo ao terceiro bloco do programa, com esse milagre vivo que é o Hércules Pedrosa. E agora ele vai contar o finalzinho da história. Hércules, aí você estava lá na cama e praticamente desacreditado, porque o médico tinha falado com a sua irmã que você provavelmente não sairia vivo daquela situação. Sim. E estava para ser tomada uma decisão de te operar. E você lá no céu, meu irmão, ele em espírito lá no céu. E você lá no céu e aqui sendo tomado decisões com relação a você, ao seu Isso. corpo físico. E aí falaram, ó, vai ter que operar ele, né? E lá no céu Deus te falou o quê? Lá no céu, Deus me falou que eu estava com um traumatismo craniano grave Que ele iria te curar. e com as hemorragias, e que Ele iria me curar porque eu precisaria voltar sem sequela para a Terra, que Ele precisaria de mim na obra dEle 100% sem sequela. E nesse exato momento o médico decidiu fazer o quê? O médico na Terra decidiu fazer cirurgia na minha cabeça. Após 3 ressonâncias magnéticas, na 4ª ressonância, para confirmar antes de ir para a cirurgia, para surpresa dele, na 4ª ressonância já não tinha mais nada, eu já tinha sido curado. Aí juntou toda a equipe de médicos, Sem acreditar o que estava sem acontecendo. acreditar e sem entender. É nesse Deus que eu creio, meu irmão. É no Deus que faz, de repente, uma situação de fim, de morte, se transformar em vida. E aí ele deixou um recado para você avisar para um amigo ainda. Levou até num acidente lá num local onde que um amigo seu tinha sofrido um acidente. Sim, o meu amigo Eduardo, companheiro de pista, Deus me levou no acidente dele lá em Rio Manso, que tinha ocorrido há 1 ano e meio atrás. Me mostrou a cena do acidente e mandou entregar o seguinte recado para o Eduardo. Falou, olha, fala com o Eduardo que eu livrei ele do acidente, poupei a vida dele, igual eu estou poupando sua vida, porque eu tenho chamado na vida dele também, igual eu tenho chamado na sua vida. Quando você fechou os olhos, aí você abriu os olhos logo depois que você estava voltando a si, né? A primeira pessoa que você viu foi o Eduardo, na Sim. beirada da sua cama. Meu irmão, você está entendendo a complexidade do agir de Deus na vida das pessoas? Você está conseguindo compreender isso? Como é que Deus usa dispositivos assim inexplicáveis humanamente falando, né, Hércules? Sim. O rapaz foi lá assim sem explicação nenhuma. Isso. E aí você deu o recado para ele. Após 12 horas que eu estava praticamente em coma, desacordado, ele foi lá às 3h20 da madrugada. Não é comum, usual, uma pessoa visitar um amigo de madrugada. E, no entanto, como Deus tinha um recado para mim entregar para ele, Deus colocou ele lá de madrugada nos pés da minha cama. Quando eu abri os olhos às 3h20 da madrugada, a primeira pessoa que eu vi nos pés da minha cama foi o Eduardo. Ou seja, não foi um sonho. Você está entendendo? Porque vai ter gente em casa aí falando assim, isso foi um sonho. Mas como que foi um sonho se deslocou uma pessoa que Deus tinha determinado que tinha que dar um recado às 3h20 da manhã para visitar? Quem aí em casa, você, dentre nós, aqui até mesmo no programa, que visitou alguém 3h20 da manhã, irmão? É esse Deus que eu creio. É o Deus que faz as histórias mudarem. E aí você entregou o recado para o Eduardo e deixa um recado para o pessoal que está em casa, Hércules, sobre essas pessoas que estão desviadas, que estão duvidando até mesmo do que você tem falado aqui para a gente no programa. Deixa um recado rapidinho para o pessoal. O recado que eu deixo para as pessoas que estão desviadas dos caminhos de Deus é que volte. E se você não tiver força para voltar, ore a Deus, fala com Ele da sua fraqueza, da sua fragilidade
e pede Ele para te dar o primeiro passo, para te dar o primeiro empurrão. Com certeza Deus vai fazer alguma coisa para você voltar. Foi o que aconteceu comigo. Eu falei a Deus que eu estava desviado dos caminhos dele há mais de 10 anos, eu não tinha força para voltar para os caminhos dele, e um mês antes do meu acidente eu orei a Deus e falei, olha, se o Senhor tem um chamado na minha vida, que o Senhor me entregou a profecia com 8 anos de idade, até hoje não aconteceu nada, eu já tenho 35 anos. Pensou que já estava desistindo. Eu achei que Deus tinha desistido de mim, principalmente do meu ministério, da obra de missões. Eu falei com ele, se o Senhor tem um chamado, me mostra alguma coisa, fala comigo. E para minha surpresa, 30 dias depois, eu não sabia que eu teria um encontro pessoal com Deus. Eu estive no terceiro céu pessoalmente com Deus, Ele tratou comigo, tive uma experiência impactante e, no entanto, volte para os caminhos de Deus e quem tem o chamado de Deus, não corra, igual Volta eu logo. corri. Volta logo e atenda o chamado de Deus, porque se não for por bem, vai pela Vai dor, ser por uma igual dor. eu fui. Meu irmão, como sempre no nosso final de programa, depois você vai ouvir uma música maravilhosa, mas antes dessa música maravilhosa, nós vamos ler a palavra de Deus. Hoje a nossa palavra está no Salmo 25, a partir do versículo 6. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. O que o Hércules viveu é justamente o que esse salmo fala. O que o Hércules viveu é justamente o que o salmista estava clamando aqui. O Senhor Jesus não esqueceu de você, meu irmão. Se você está passando por um problema, se você está afastado dos caminhos de Jesus, Ele não se esquece de você. E Ele vai fazer de tudo para que você volte para os caminhos dele. O salmista que escreveu Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava falando sobre o relacionamento de Deus com o povo e do povo com Deus. Com um Deus que não é apenas aquele Deus que se preocupa, Hércules, com a cura, mas um Deus que se preocupa com as necessidades íntimas do coração. Paulo escreve lá em 1 Coríntios 2, 9 e 10, a mesma coisa. Ele fala sobre a mesma coisa. Depois você dá uma lida aí, 1 Coríntios 2, 9 e 10, que você tem que alcançar a intimidade da oração. Você viu que a mãe e o pai desse irmão estavam ali orando a todo tempo, não desistindo daquilo que era o propósito deles, ver o filho deles de novo nos caminhos de Jesus. Não espere ser pela dor. Volte para Jesus. Ligue para aquele amigo que você não vê mais, que está desviado da igreja, e fale com ele. Volte para Jesus. Porque Jesus se lembra de você com amor, com misericórdia, dando a você, muitas vezes, o que você não merece. Deus te abençoe, continue firme. Veja agora a nossa música. Eu sou Getsemane. E você? Getsemane. Até o nosso próximo programa. Deus abençoe e até mais, irmãos. Feche seus olhos. Fique na intimidade com Deus agora. Deus, já faz tempo que não ouço sua voz. Quero sentir o teu poder, o teu Espírito. Senhor,
aquela paz que só o Senhor faz sentir. Leva-me, lava-me, ó Senhor, aquela paz do primeiro amor que só o Senhor faz sentir. Me abraça, ó Pai.